Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre um ponto extremamente importante que é cronograma de estudos. Eu vou falar sobre o cronograma de estudos que eu formulei e executei para minha aprovação em procuradorias. Essa é uma questão bem recorrente, vocês estão sempre trazendo esse questionamento de como construir um bom cronograma de estudos para ser aprovado em procuradorias. Então, hoje eu vou falar sobre o cronograma que me aprovou e que eu tenho certeza que a partir desse cronograma você vai pegar informações preciosas para aplicar na sua rotina de estudos para que você consiga então alavancar a sua pontuação e tenho certeza que a sua aprovação vai ficar mais próxima. E um ponto importante que eu já destaco nesse início é o seguinte: a gente não começa os estudos com um cronograma ideal, um cronograma perfeito. Ele é uma construção. Na verdade, o cronograma de estudos ele está em constante lapidação. E eu sempre digo que é a somatória entre a execução do cronograma de estudos e a lapidação do cronograma de estudos que vai te entregar resultados absurdos, estrondosos. Ele tem que estar sempre em lapidação, em aperfeiçoamento, a partir da análise das suas falhas. Então, se você está iniciando os seus estudos e você ainda não está tendo nenhum tipo de resultado, não se desespere. O cronograma de estudos, quando a gente inicia, ele tem várias falhas, mas aí cabe a nós correr atrás para ver o que precisa ser ajustado, assim como eu fiz no meu início também, para que a gente consiga ir alcançando um cronograma ideal, tá certo? Esse cronograma ideal, a gente não vai alcançá-lo, mas essa busca pelo cronograma ideal, ela é extremamente necessária, ela é importantíssima para você ter resultados estrondosos. Então veja, vem aqui comigo para a gente começar então a nossa aula de hoje, que eu vou compartilhar com vocês como que eu formatei o meu cronograma. Eu disse para vocês esse primeiro ponto de que a gente não começa com o cronograma ideal perfeito, ele é uma construção. Agora tem um outro ponto que é muito importante. Você precisa, além de ter um cronograma em constante lapidação e em constante execução, você tem que ter um contexto, uma rotina favorável para que você consiga executar esse cronograma. Então, para além de formular o seu cronograma de estudos, para que você consiga realmente se comprometer com ele e não flexibilizar a sua execução, você precisa ter uma rotina, todo o seu contexto precisa estar favorável para que você consiga executá-lo. Então, se você trabalha, se você tem atividades dentro do seu lar que te demandam, você precisa levar isso em consideração e otimizar essas outras áreas para que você não negocie o seu tempo de estudos, porque muitas vezes a gente estabelece um cronograma de estudos ótimo para aquele momento, só que a gente não consegue executar porque as demais circunstâncias do nosso contexto estão sempre apresentando adversidades, te colocando em uma situação de cansaço, de resolução de problemas urgentes. Você não se antecipa, você está sempre diante de urgências e surpresas que fazem com que você tenha que negociar o seu tempo de estudos e prejudicá-lo. E isso é o que a gente menos quer. É a pior das situações, é ficar numa constante negociação de tempo de estudos. Então preste muita atenção. Além de ter um cronograma de estudos bem formulado, você também precisa ter um contexto de estudos favorável para poder executá-lo de forma quase que automática, que torne um pouco mais leve a execução desse seu plano de estudos. E veja, como eu disse para vocês, hoje eu vou falar sobre o meu cronograma de estudos de aprovação para procuradorias. E de início, eu visualizei o que eu precisava fazer
para poder alcançar a minha aprovação? Você vai perceber que para concursos públicos como procuradorias, que são concursos de altíssimo nível, você tem alguns pilares que, se não estiverem no seu cronograma de estudos, o seu cronograma de estudo está errado. Você tem ali, evidentemente, um problema. Por quê? Por exemplo, a parte de revisão. A parte de revisão, a gente não tem uma verdade absoluta. Cada pessoa, ela tem uma forma de consolidação do conhecimento. E a gente tem pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais visuais, pessoas que preferem fazer resumos, que só compreendem a partir do resumo, que conseguem fazer uma revisão a partir dos grifos, que é uma revisão mais otimizada. Então não há uma verdade absoluta em alguns pontos do seu cronograma que você vai adaptando a partir dos testes que você faz e vê o que tem mais resultado para você. Agora, existem outros pontos que são inflexíveis, como por exemplo, para você ser aprovado em procuradorias, você tem obrigatoriamente que incluir no seu cronograma de estudos a leitura do material, e aqui tem que ser uma doutrina voltada para concurso público ou um PDF voltado para concurso público. De preferência, esse PDF ele tem que ter sido construído, formulado para o concurso que você está buscando aprovação. Então, de início, primeiro pilar, doutrina ou PDF para cada disciplina, sempre materiais voltados para concurso público. A doutrina, muito dificilmente você vai achar uma doutrina voltada para procuradorias, mas elas têm que estar voltada para concurso público. Eu não posso adotar aqueles livros de faculdade. E o PDF, de preferência, sempre voltado para o concurso público, que é o seu objetivo. E aqui estamos falando sobre procuradorias. Segundo ponto, a leitura e memorização da lei seca. A grande parte das questões em provas objetivas de procuradorias estão voltadas para a memorização da lei seca. Então, a gente também precisa fazer esse trabalho. Apesar de termos várias questões voltadas para a doutrina e para julgados dos tribunais superiores, a gente tem, na sua grande maioria, questões que cobram a letra seca. Então, a gente precisa fazer essa memorização. A gente tem que jogar o jogo da banca. Se a banca está jogando com a memorização da lei seca, então eu preciso memorizar a lei seca. Então, é obrigatório aparecer aqui a leitura da lei seca. E você já vai perceber que a gente vai conseguir otimizar essa leitura e essa memorização. Depois, eu não consigo fazer um cronograma de estudos ideal sem a resolução de questões. É impossível você lapidar o seu cronograma de estudos para ele se tornar sempre ideal para atacar as suas falhas, se você não souber as suas falhas, se você não souber qual que é a forma que a banca está cobrando aquele assunto. Então, a resolução de questões ela é obrigatória. A jurisprudência, veja, concurso para procuradoria tem muitas questões de julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, até mesmo do TST. Então você precisa estar por dentro, estar constantemente fazendo a leitura e o estudo dos julgados que forem publicados e daqueles que foram publicados até 2 anos antes da data da publicação do seu edital. E o outro ponto imprescindível é o ciclo de revisão, os ciclos de revisões. Você tem que ter dentro do seu cronograma de estudos os ciclos de revisão. E aqui, um ponto importante. A gente sabe que, analisando cientificamente, nós sabemos que no dia posterior à leitura do material, você já perde um pouco da memória dos detalhes daquilo que foi estudado no dia anterior. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai diminuindo cada vez mais a memória dos detalhes, até que você lembra apenas de forma muito superficial daquilo que você estudou. Então, é óbvio que você tem que revisar, você tem que ter contato com aquele assunto para ele se
solidificar na sua mente, porque toda vez que você tem contato com aquele assunto, você está falando para o seu cérebro o seguinte: olha, isso aqui é importante, porque eu estou vendo de novo. Isso aqui é importante, porque eu estou estudando de novo. Eu estou entrando em contato de novo. E toda vez que você vai revisando, você vai criando novas sinapses para você conseguir compreender melhor aquele assunto. Então, a revisão, ela é imprescindível. Existem vários meios, inclusive, a gente tem ali cientificamente a análise, né, e os estudos de que você precisaria rever aquele assunto no dia posterior e depois na semana seguinte e depois no mês seguinte, para que você consiga então memorizar aquele assunto. Mas eu falo por experiência própria que é muito complicado você seguir essas regras de forma muito minuciosa de revisão. Porque muitas vezes, se a gente for colocar tudo isso na prática, a gente não vê avanço. Então, por isso, a gente precisa buscar um equilíbrio entre estar revisando, sim, sempre, mas também progredindo. Porque muitas vezes essas regras de revisão que são muito inflexíveis, elas acabam impedindo que a gente progrida bem na leitura daquilo que a gente ainda não viu. Então não precisa levar a ferro e fogo. Você pode ir dosando, e eu já vou mostrar como eu fiz isso, para estar sempre em revisão, mas ao mesmo tempo, por outro lado, também progredir, certo? Um ponto importante aqui, que eu já destaco no meu cronograma de estudos, é a jurisprudência. Os julgados do Supremo Tribunal Federal e também do STJ, eu gostava de fazer o acompanhamento e a leitura também daquilo que já tinha sido publicado sempre aos sábados. Eu também estudava aos sábados, eu tinha dedicação exclusiva aos meus estudos e como a leitura dos informativos lá pelo Dizer o Direito era algo que eu gostava de fazer, eu sentia que era um estudo leve. Então, eu sempre colocava aos sábados, porque era um dia que eu já estava muito cansada de todo o cronograma da semana, e o meu cronograma de estudos não era um cronograma tranquilo, ele era muito pesado, vocês já vão ver. Então, aos sábados eu colocava algo mais leve. E eu sempre indico isso. Para aqueles momentos que você está se sentindo mais cansado, busque aquele estudo de matérias que você gosta mais, formatos que você gosta mais, de repente você parte para a resolução de questões ou para o estudo dos julgados, porque é algo que dá aquela leveza nos seus estudos, mas ao mesmo tempo você está ali mantendo a frequência. Então, eu acho muito importante a gente conseguir fazer essa dosagem de, naquele momento que a gente se sentir mais cansado, pelo cronograma de estudos da semana, inserir algo que possa nos fazer manter a disciplina e o cumprimento do cronograma de estudos e, ao mesmo tempo, ser um pouco mais leve, porque se a gente está sempre insistindo com algo muito pesado, a gente não consegue sustentar por muito tempo. Então, colocar algo mais leve nesses momentos que a gente está mais cansado é uma saída muito importante. Outro ponto extremamente importante: você tem editais extremamente extensos para procuradorias, com várias disciplinas, às vezes editais com mais de 13 disciplinas. Você não vai conseguir ter um bom resultado se você colocar todas as disciplinas para você começar tudo ao mesmo tempo. Até porque você tem que ter uma dedicação mínima de ali pelo menos umas 2 horas para uma disciplina só, para você realmente conseguir ter algum resultado ali. Porque se você ficar com pequenos tiros em todas as disciplinas, então meia hora de constitucional, aí depois eu vou para meia hora de tributário, meia hora de processo civil e meia hora de administrativo, que ao final dão 2 horas, você vai ver que você não conseguiu ter uma grande produtividade nessa meia hora. Era preferível você ter atacado uma disciplina só. Então, qual que é o ideal? É você começar atacando aquelas disciplinas que são mais importantes.
para o seu edital. Porque se de repente no meio do caminho você tem a publicação de um edital que você quer muito, se você tem pelo menos garantido as principais, você pode não chegar com a competitividade ideal, porque com certeza você vai chegar sem ver de forma muito aprofundada algumas disciplinas, mas aquelas matérias principais você conseguiu ver de forma ideal, de forma devida. Você não viu de forma superficial, porque o que acontece é que quando você abraça todas as disciplinas nesse momento, você não consegue progredir de forma rápida. E aí, se um edital for publicado nesse meio tempo, você viu pouco de tudo, você não aprofundou em nada. E veja, provas de procuradorias em disciplinas como constitucional, processo civil, administrativo e tributário, as questões são aprofundadas. Então, o estudo inicial, o estudo rápido, ele não vai te servir para deixar você competitivo. Então, qual que é a melhor estratégia? Começar construindo um cronograma de estudos com poucas disciplinas e que sejam as principais. Eu comecei construindo meu cronograma de estudos com as 4 principais disciplinas que eu já citei agora para vocês, de procuradorias: constitucional, ADM, processo civil e tributário. E eu ia inserindo em cada momento do meu dia o estudo de uma dessas disciplinas. E eu tinha um horário relevante para cada uma delas. Não era só 30 minutos, 40 minutos. Porque naquele período você tem que fazer mais do que a leitura do material para você ter um excelente cronograma de estudos que una todos esses pilares da aprovação que eu acabei de citar para vocês. Então, essa é a forma ideal de se iniciar, começando com as matérias principais, para que aí, se nesse meio tempo aparecer a publicação de um edital, você já garantiu pelo menos aquelas matérias principais. E um ponto importante: professora, tem vindo aí editais de procuradorias com questões quase que no mesmo número de questões para todas as disciplinas. E como exemplo, temos o edital da AGE Minas. Isso significa, então, que eu não tenho matérias principais, o chamado núcleo duro da Procuradoria? Não é isso. Veja, por mais que eu tenha um edital com um número parecido de questões para todas as disciplinas, ainda assim você vai perceber que as questões de constitucional, administrativo, processo civil e tributário são questões mais aprofundadas. Então, elas continuam sendo as matérias principais. E é elas que você tem que atacar primeiro e construir uma base excelente. Como eu disse, no meu cronograma de estudos, eu tinha uma carga horária pesada porque eu tinha exclusividade. Eu só estudava. Então, eu encarava meus estudos como um trabalho mesmo. Eu começava às 8 horas da manhã e eu dividia da seguinte forma: pela manhã, eu começava com constitucional e eu fazia aqui a leitura do material. Eu vinha aqui com umas 2 horas da leitura do material. Em seguida, eu fazia a leitura da lei seca, daqueles dispositivos que apareceram na leitura do assunto que eu li no material naquele dia. Em seguida, eu fazia a resolução de questões. Essa resolução de questões, ela é muito importante para você retomar tanto a lei seca quanto o material. Porque aqui, quando você estiver diante de uma questão que trata de lei seca, você vai voltar no seu vademecum e vai fazer um grifo indicando ali para que na hora que você voltar para resolver, para revisar, você entenda que aquele dispositivo já caiu anteriormente em uma questão de procuradoria. Então, fazer esse grifo com uma cor que da sua preferência, mas que te lembre que é um dispositivo que já foi cobrado, é importantíssimo, porque as bancas, elas não têm um banco de questões infinito. Elas têm predileções. Então, o que acontece é que muitos dispositivos que já caíram anteriormente voltam a ser motivo de questão.
Então, por isso, você precisa fazer essa indicação para na hora de revisar, você já acender alerta. Bom, tá com essa cor, então eu sei que eu tenho que tomar um cuidado maior com esse dispositivo, porque a banca, ela cobrou e cobrou dessa forma. E aí você já consegue não cair novamente em alguma pegadinha ou cair em erro em uma questão que tem a cobrança daquele mesmo dispositivo. Então, à tarde eu seguia essa mesma lógica, só que com o administrativo, e à noite eu vinha com essa mesma lógica também para tributário. Veja, eu estudava na parte da manhã, depois, após o almoço, eu vinha com uma outra disciplina, seguindo essa lógica que eu comentei com vocês. Para a leitura da lei seca, a gente pode deixar aí 1 hora para fazer a leitura dessa lei seca dos dispositivos indicados naquele assunto que você leu na doutrina ou no PDF naquele dia. E na resolução de questões eu já vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouquinho. E em seguida eu vinha com a mesma lógica para tributário à noite. E veja, à noite eu já estava ali um pouco mais cansada. Então, de repente, é legal você trazer uma disciplina que você tenha um pouco mais de intimidade, que você goste mais de estudar, porque aí você já está mais cansada e você consegue, então, manter e sustentar mais a sua atenção para conseguir executar todo o cronograma de estudos. A nossa busca é sempre executar o todo, ok? A gente só vai flexibilizar e negociar tempo de estudos em última situação. Então, como eu disse para vocês, se eu tenho um contexto em que eu sei que ao final do dia eu já estou mais cansada, para eu me manter com a disciplina ali e para não flexibilizar, eu vou colocar uma disciplina que eu tenha um pouco mais de intimidade, que seja mais leve o estudo, porque ali eu estou mantendo a disciplina, eu estou conseguindo ter pequenas vitórias no meu dia. Isso é importantíssimo para a gente conseguir manter a disciplina. Aí veja, eu vinha no dia seguinte com o processo civil, seguindo essa mesma lógica de leitura do material, em seguida a memorização da lei seca que foi indicada no material e a resolução de questões. E a gente já vai falar como que eu vou fazer essa resolução de questões, ok? Aí à tarde eu vinha com constitucional e à noite com administrativo. E assim eu fui rotacionando até eu finalizar a leitura integral dos materiais de processo civil, constitucional, administrativo e tributário. E veja, agora eu quero aprofundar com vocês na questão da leitura do material. Essa primeira leitura, ela é importantíssima, porque você vai preparar o seu material de revisão já nesse primeiro momento. Você não pode fazer a primeira leitura sem fazer esse preparo, porque senão você vai ter que começar do zero. Você tem que fazer um resumo, você tem que grifar, você tem que fazer um flashcard muito completo, você tem que fazer algum material para revisão a partir dessa primeira leitura. Isso é imprescindível. Eu sempre indico os grifos, porque funcionou muito para mim e eu grifava de forma que, ao retornar, aquilo que eu grifei conseguisse fazer eu lembrar do todo. Então, você não vai grifar tudo, porque quem grifa tudo não grifa nada, mas você também não vai grifar apenas algumas palavras. Você vai grifar de forma que a leitura do que você fez, dos grifos, consiga fazer você lembrar do todo. Isso você sempre tem que ter em mente quando você for grifar. Faça a leitura do parágrafo e depois volte. Peraí, o que eu preciso grifar para eu lembrar do todo desse parágrafo, ou desses parágrafos, ou dessa página? E aí eu vou grifando. Você sempre tem que grifar de forma que o grifo consiga te trazer a memória do todo, ok? Pode ser que nessa primeira leitura o seu grifo não seja ideal. Só que aí na hora que você for resolver questões, aí você vai ver, poxa, isso aqui eu não dei a devida atenção. Eu não grifei esse ponto aqui no meu material e caiu na questão. Então eu vou voltar e vou grifar essa parte. Eu vou fazendo esse preenchimento de lacunas a partir da resolução de questões, tá certo? E veja, essa primeira leitura,
ela não vai ser aquela leitura que você vai absorver tudo de tudo. Você não precisa passar para o próximo parágrafo absorvendo absolutamente tudo, memorizando tudo do parágrafo anterior. Você tem que entender minimamente para que você consiga grifar e absorver o mais importante do instituto, daquilo que está sendo passado pelo autor. Então você não precisa ficar ali insistindo na primeira leitura para compreender de forma absolutamente aprofundada. Você vai fazer a leitura para absorver o mais importante e grifar. E aí depois você vai preenchendo as lacunas com a resolução de questões, com a leitura da lei seca, porque aí você vai entender também, num caso prático, quando você for fazer a leitura e o estudo dos julgados, você já vai também entendendo como aquele instituto ele é visto pelos tribunais superiores, como se aplica na prática, e aí cai naquilo que eu falei, de ir criando as sinapses para você conseguir compreender e memorizar melhor aquela parte. Então, não fique preocupado na primeira leitura em saber tudo de forma aprofundada. Você tem que entender minimamente para saber o que é importante e conseguir grifar para, no retorno, você ir ali, a partir da repetição, absorvendo bem aquele conteúdo. Sobre também a leitura do material, você precisa estabelecer um número mínimo de páginas por dia para cada disciplina. E veja, em média, as pessoas, elas leem de 15 a 25 páginas por hora. Então, a partir disso e a partir da sua disponibilidade de horário, você vai conseguir estabelecer esse número de páginas. E é importante para que você não deixe algo muito abstrato, para que você consiga ver progresso, para que de fato você não esteja simplesmente ali fingindo que está avançando e tendo disciplina, quando na verdade você não vai alcançar o resultado, porque você não está batendo as suas metas. É importantíssimo ter essas pequenas metas, até para você ter essa motivação de continuar. Porque toda vez que você consegue bater a sua meta de número mínimo de páginas lidas, você está vendo uma progressão, você está vendo uma pequena vitória. Então, ter essas pequenas vitórias, estabelecer essas pequenas metas é importantíssimo para manter a disciplina, se manter motivado. Porque muitas vezes, quando a gente olha só para o resultado final, que é a grande aprovação, e ela está muito longe ainda, a gente não consegue sustentar a disciplina. Só que se a gente tem aquelas pequenas vitórias de cumprimento de meta do dia a dia, e a gente está vendo evolução, a gente está avançando, a gente consegue manter a disciplina, tá certo? Outro ponto importante que eu gostava de fazer também era, vejam aqui, no dia seguinte eu estava com o Constitucional de novo, sendo que no dia anterior eu também fiz essa leitura. Aqui, na leitura do material, que eu comentei que eu faço os grifos. Quando eu começava o estudo de Constitucional aqui no dia seguinte à tarde, eu sempre dava uma breve olhada, mais coisa de 10 minutos apenas, nos grifos do dia anterior, para eu poder pegar o link para começar o assunto seguinte. É uma forma de você revisar e já pegar o link para o assunto novo, porque aí você, mais uma vez, você consegue fazer a conexão dos assuntos. Muitas vezes, quando a gente começa sem fazer essa conexão e vai direto, fica mais difícil da gente pegar no tranco e compreender bem aquilo que a gente está lendo. Então, faça essa breve revisão rápida de 10 minutos no que foi visto no último dia que você estudou aquela disciplina, tá certo? E também, além de você estabelecer um número mínimo de páginas a ser lida, dentro, obviamente, do que é razoável, não estabeleça metas desarrazoadas, porque isso vai te desestimular. Também é importante você estabelecer metas de número mínimo de questões para serem resolvidas com qualidade aqui nesse momento de resolução de questão. A resolução de questão é a sua bússola de onde é que você tem que ir com o seu cronograma de estudos. Ela é importantíssima, então você tem que resolver questões com qualidade. Não precisa aqui você
estabelecer um número absurdo. Eu indico que você estabeleça pelo menos 5 e no máximo, estourando, 30 questões, perdão, 10 questões. De 5 a 10 questões e muito bem feitas e muito bem corrigidas. Por quê? Você vai ter que retornar no seu material para grifar o que apareceu naquelas questões. Você vai ter que entender por que você errou e também por que você acertou naquelas questões que você viu que você acertou por sorte. A gente precisa ter esse feeling. Bom, eu acertei, mas realmente eu fiquei entre essas duas alternativas e pode ser que no dia da minha prova eu não tenha essa mesma sorte. Então eu tenho que entender por que eu acertei por sorte. Então esse é o momento de você entender por que você errou, entender por que você acertou por sorte, fazer a indicação do que apareceu, tanto no seu material quanto também no seu Vademecum, daqueles dispositivos que apareceram. E você precisa também ter a noção de quais disciplinas você está tendo dificuldade, qual que é aquela disciplina que você não está conseguindo evoluir na pontuação. Aqui nesse primeiro momento de leitura inicial do material, você vai resolver questões daquele assunto que você viu no dia. Você não vai resolver questões de constitucional no geral. Você vai ler e resolver questões daquele assunto que você estudou. Por exemplo, hoje eu estou estudando poder constituinte. Então, eu vou fazer as questões de poder constituinte para solidificar aquele conhecimento. Então, nesse primeiro momento, a resolução de questão ela vai se limitar ao que foi estudado no dia, ok? Agora, quando a gente entrar em revisão, aí não. Aí na revisão a gente vai fazer a revisão sim do material, mas na hora de resolver questões, você vai vir com a resolução de questão do todo, tá certo? E aí, pessoal, trazendo aqui um ponto importante de como funcionou meu cronograma de estudos pós finalização da primeira leitura das matérias principais. Então, no início aqui, veja, o meu dia, como eu mostrei para vocês, veio com as matérias principais nos 3 períodos. Então, eu fui seguindo nesse perfil de cronograma de estudos, com aquela divisão para cada disciplina que eu já mostrei para vocês, até finalizar. Só que aí eu comecei a finalizar as matérias principais. Eu lembro que primeiro eu finalizei constitucional, depois tributário. E aí, o que eu faço? Qual que é o segundo passo quando eu finalizo essa primeira leitura? Eu paro tudo para revisar, eu começo matérias novas. Então, eu entendi que a melhor forma aqui era começar inserindo as matérias principais em revisão, aquelas que eu já finalizei, por exemplo, constitucional já finalizei, então ela vai entrar sim no meu cronograma, mas como revisão. E aí eu tenho a possibilidade de já inserir uma matéria satélite. A matéria satélite é aquela matéria que está no seu edital, mas ela não é a matéria principal. E para procuradorias, a gente tem matérias que são bem satelitárias, como, por exemplo, penal, processo penal, direito internacional, econômico, até mesmo previdenciário. Mas a gente tem aquelas matérias que são satelitárias, porém, elas estão quase ali dentro do núcleo duro, como direito financeiro, direito civil também. Então, a minha sugestão, que foi o que eu fiz, é nesse próximo passo, que você já finalizou uma matéria principal e você vai entrar com ela em revisão, e surgiu esse espaço para entrar com uma nova matéria em primeira leitura, eu vou inserir uma matéria satélite quase que núcleo duro, como direito financeiro. Em seguida, eu vou inserir, por exemplo, direito civil. E aí, conforme eu for finalizando a primeira leitura das matérias principais, eu vou inserindo aí a matéria satélite, sem deixar de sempre colocar uma matéria principal também em revisão. E aí, quando eu finalizar todas as matérias principais nessa primeira leitura e começar a inserir na revisão essas disciplinas, eu vou aqui fazer essa dosagem. A matéria principal em revisão, matéria principal em revisão e uma nova matéria satélite. Aí no dia seguinte, eu venho com 2 matérias satélites e venho com um terceiro período para a matéria principal em revisão.
Aí pode ser que no quarto dia eu venha aqui com 3 matérias satélites em primeira leitura ao mesmo tempo. Aí no dia seguinte eu já volto com uma matéria principal em revisão, mais a leitura da matéria satélite e também no terceiro turno também uma matéria satélite. Você vai mesclando as matérias principais em revisão com a inserção da primeira leitura das matérias satélite. E aí você vai avançando, você vai utilizando essa mesma lógica. Por quê? Essa parte da revisão das matérias principais, ela tem que ser uma constante. Por quê? As matérias principais, elas são muito aprofundadas, pesadas. Direito constitucional é muito pesado, processo civil muito pesado, também tributário e administrativo são pesadíssimas. Se você não está em constante revisão e frequente contato com elas, você vai acabar caindo na superficialidade e aí você vai perder questões. Então, é importante que elas estejam sempre aparecendo em revisão no seu cronograma de estudos, ali pelo menos umas 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, elas precisam estar aparecendo aí em revisão. E eu gostava de seguir esse mesmo formato para revisão. Eu fazia a leitura do material, dos grifos, apenas dos grifos. Em seguida, eu fazia a leitura dos grifos da lei seca, dos dispositivos que apareceram, e já tendo maior atenção para aqueles dispositivos que eu sei que já caíram em questões, porque eu já grifei naquele primeiro momento. E aqui, nesse momento de revisão, como eu disse, a resolução de questão, ela vai abraçar o todo, de todos os temas, e não só aquilo que você revisou naquele dia. E mais do que isso, você vai aumentar o número de questões aqui. Porque eu quero estar sempre aumentando o número de questões, porque eu preciso entender onde estão as minhas falhas. Esse momento de revisão, você precisa ver onde estão as falhas, para que na hora que você voltar com essa disciplina em revisão, você vai dar prioridade para aqueles pontos que você não conseguiu acertar anteriormente. Veja, é assim que você vai lapidando o seu cronograma de estudos. A resolução de questão que vai nortear. Porque eu preciso fazer a métrica disso. Bom, eu tô fraca aqui na parte de controle de constitucionalidade, na parte de divisão de competências. Então, na próxima vez que eu for revisar a constitucional, eu tenho que dar prioridade para isso. E assim, eu vou seguindo essa lógica para o meu cronograma de estudos, dosando tanto a evolução do estudo das matérias que eu ainda não vi, com também a parte da revisão das matérias principais, até que você chegue no momento em que as próprias matérias satélite estejam em revisão também, e você está ali naquela constante repetição de leitura de grifos, de leitura com a memorização dos dispositivos da lei seca e a resolução massiva de questões, que é o ideal para a gente ter ali próximo da nossa prova, tá certo? Então foi essa lógica que eu fui me utilizando e que fez com que eu conseguisse memorizar. Então, veja, não tem aqui um período exato que eu paro para revisar. É sempre uma rotação de matéria principal em revisão com matéria principal que eu ainda não terminei de fazer a primeira leitura, com uma nova matéria satélite que está entrando em primeira leitura. Então eu estou ali progredindo e ao mesmo tempo revisando, progredindo e revisando, sempre fazendo essa dosagem. E veja, para você fazer essa dosagem do que vai entrar no seu cronograma de estudos, você precisa ver o grau de importância daquela matéria no seu edital, porque eu disse que as matérias principais, elas têm que aparecer constantemente em revisão quando finalizadas. É importantíssimo que elas apareçam ali pelo menos 3, 4 vezes no seu cronograma semanalmente. E também você precisa fazer a dosagem com relação às suas dificuldades. Então, é o grau de importância que ela tem no seu edital com as suas dificuldades. E ali, se eu tenho maior dificuldade em processo civil, eu vou colocar ela mais vezes no meu cronograma de estudos em revisão do que constitucional e tributário, que são matérias que eu tenho mais tranquilidade, que eu já atingi um percentual
bem relevante de acertos. Eu estou ali acima de 70%, 80%. Então, eu preciso continuar revisando, sem dúvida, mas eu tenho que inserir mais vezes no meu cronograma processo civil, porque eu já vi que eu tenho dificuldade, que eu não estou conseguindo evoluir a pontuação. E eu só consigo ver isso a partir da resolução de questões. Então, vejam a importância que a resolução de questão tem para a lapidação do seu cronograma, para ele se tornar ideal, para a gente, então, atacar de forma precisa as suas falhas, né? E aí, pessoal, por fim, eu reitero que a gente precisa, nessa resolução de questão, sempre ter uma resolução do todo quando tiver em revisão, porque aí você consegue, então, entender qual que é a disciplina principal que você vai ter que dar um protagonismo maior ali no seu cronograma para revisar, porque você tem maior dificuldade. Se tiver a matéria em revisão, pegue questões de tudo e não só daquilo que você está estudando. Por quê? Porque acaba que você está revisando, porque acaba que se você é surpreendido com a prova, você vai perceber que aquilo que você está em revisão, você consegue praticamente gabaritar. Mas aquilo que você deixou de incluir naquele dia, por questão de tempo também, na sua revisão, e não apareceu também na sua resolução de questão, porque você só se voltou para resolver questões do que foi revisado, você vai sentir dificuldade no momento da sua prova. Porque ali não vai ser sempre que vai aparecer a questão que você acabou de revisar. Por isso, em revisão, a gente tem que resolver de tudo para ver o todo, porque a resolução de questão também é uma forma de se revisar, tá certo? Lembrando que ela tem que estar sempre retroalimentando o seu material. Você vai grifar no seu material o que apareceu nas questões, aquilo que você deixou de grifar e também aqueles dispositivos novos que apareceram em novas questões, porque pode ser que a banca tenha vindo com um formato novo também de cobrança. Então, pessoal, é basicamente esse o formato de cronograma de estudos que realmente se encaixou para mim, que me fez alcançar a aprovação na Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu acho que é um cronograma que, se você fizer as devidas adaptações para o seu cenário, com certeza vai te dar grandes resultados, assim como eu tive um grande resultado, né, com a minha aprovação no concurso dos meus sonhos. É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão também, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber o que você achou do meu cronograma de estudos. Um beijo e até a próxima!